uma aula de montagem de diagramas ladder no software Click02. Nós vamos utilizar o software Click02 para implementar os diagramas de cada uma das funções booleanas que nós vimos nas aulas anteriores. Então, o nosso objetivo aqui hoje é apresentar a forma de montar e o funcionamento das lógicas booleanas que nós vimos nas aulas anteriores. Então, nós vamos ver a função buffer, a função not, a função end, ou função i, e a função or, né, das funções básicas que nós vimos nas aulas anteriores. Vamos ver as funções NAND, que nós chamamos aí de função combinada entre a função AND e a função NOT. A função NOR, que nós vimos que é uma combinação entre a função OR e a função NOT. A função XOR, que é a função ou exclusivo. E a função XNOR, que nós chamamos de função não ou exclusivo. Certo? Muito bem. Começando pela função buffer. Nós vimos nas aulas anteriores que a função buffer é representada por um contato normalmente aberto no ramal, certo? Então, para montar uma função buffer no diagrama ladder, nós inserimos um contato normalmente aberto no ramal, endereçamos ele de acordo com a variável que nós desejamos representar, escolhemos o tipo dele como normalmente aberto, e inserimos a saída que nós queremos acionar, que no caso nós vamos endereçá-la como Q1. E ligamos o contato à saída para que haja o acionamento da saída. Vimos na aula que a saída da função buffer é igual à entrada. Então, como equação da função buffer, nós teremos que Q1 é igual a I1. Ou seja, a saída é igual à entrada. Verificando isso no nosso diagrama ladder, ou seja, vamos colocar ele para funcionar e vamos verificar. Quando a entrada em I1 é igual a 0, a saída Q1 será 0. Quando a entrada I1 é igual a 1, a saída Q1 é igual a 0. Ou seja, esta é realmente uma configuração válida para representar a função buffer. Muito bem, a função not nós vimos nas aulas anteriores que a sua representação no diagrama ladder é dada por um contato normalmente fechado, inserido no ramal. Ou seja, nós inserimos um contato no ramal, configuramos o seu endereçamento, configuramos o seu tipo como normalmente fechado e em seguida inserimos a saída que desejamos acionar. E interligamos, fechando assim o ramal. Essa é a configuração da função not. Para a equação da função not, nós temos que Q1, que é como nós endereçamos a nossa saída, será igual a I1, que é o endereço da nossa entrada, barrado. Isso quer dizer que, para Q1 ser verdadeiro, I1 barrado precisa ser verdadeiro. E para I1 barrado ser verdadeiro, quer dizer que I1 precisa ser falso. I1 precisa ser falso justamente porque I1 barrado deve ser verdadeiro. Então, para que Q1 seja verdadeiro, I1 deve ser falso. Vamos analisar se esta configuração do diagrama ladder realmente corresponde ao funcionamento da função not. Para I1 falso, Q1 é verdadeiro. Para I1 verdadeiro, Q1 é falso. Ou seja, esse diagrama realmente corresponde ao funcionamento da função not, ou função inversora. Muito bem, a próxima função que nós vimos nas aulas anteriores é justamente a função end. E nós vimos que a função end é representada por dois contatos em série. Como são representados dois contatos em série? Inserimos um contato no nosso ramal, endereçamos ele de acordo com o nosso desejo, configuramos como um contato normalmente aberto e logo em seguida, na mesma malha do ramal, colocamos o outro contato. Endereçamos ele, logicamente com um endereço diferente,
e com o tipo desejado. E esses dois contatos, um seguido do outro, configura a função AND. Eu vou utilizá-los para o acionamento da saída Q1. Completo o ramal e está configurada a nossa função AND. Para a equação de Q1, nós temos que Q1 é igual a I1 e I2. Para que Q1 seja verdadeiro, é necessário que I1 seja verdadeiro e I2 seja verdadeiro. Certo? Avaliando esse funcionamento para o diagrama montado, nós vamos ver que para que Q1 seja verdadeiro, é necessário que I1 seja verdadeiro e I2 seja verdadeiro ao mesmo tempo, ou seja, todas as entradas sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Como nós vimos nas aulas anteriores, para que a função AND tenha saída verdadeira, é necessário que todas as entradas sejam verdadeiras. Para o caso em que apenas I1 é verdadeiro, Q1 permanece falso. Para o caso em que I2 é verdadeiro e I1 é falso, Q1 permanece falsa. E para o caso em que as duas são falsas, Q1 também permanece falsa. Ou seja, essa configuração realmente é uma configuração válida para a função AND. Porém, como nós podemos observar, os contatos de I1 e de I2 podem ser do tipo normalmente fechado ou normalmente aberto. E eu posso sim ter uma configuração de uma associação em série de um contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto, resultando assim em uma função AND de um contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto. A equação para esta nova configuração da função AND seria Q1 é igual a I1 barrado e I2, certo? Aqui nós podemos perceber que I1 barrado é igual à função NOT, ou seja, é como se eu aplicasse a função inversora à variável I1 e ao resultado aplicasse a função AND com a variável I2 para o acionamento de Q1. Nessa nova configuração, Q1 será verdadeira se I1 barrado for verdadeiro e I2 for verdadeiro. Nós vimos na função NOT que, para que Q1 seja verdadeiro, é necessário que I1 seja falso. Da mesma forma, para que I1 barrado seja verdadeiro, é necessário que I1 seja falso. Assim como na função NOT. Então, na função AND, para que Q1 seja verdadeiro, é necessário que I1 seja falso e I2 seja verdadeiro. Vamos analisar o funcionamento do nosso diagrama em relação a essa nova configuração. Então, para que Q1 seja verdadeiro, é necessário que I1 seja falso e I2 seja verdadeiro, o que realmente ocorre. Nós já podemos suspeitar que é possível a configuração inversa, em que nós temos um contato I1 normalmente aberto e o contato I2 configurado como tipo normalmente fechado. Então, para esse novo caso, nós teremos a seguinte equação. Q1 é igual a I1 e I2 barrado. Da mesma forma que nós analisamos para o caso anterior, nós sabemos que é como se nós tivéssemos aplicado a função inversora à variável I2. Então, para que Q1, no caso da função AND, seja verdadeiro, é necessário que I1 seja verdadeiro e I2 barrado seja verdadeiro. E para que I2 barrado seja verdadeiro, I2 precisa ser falso. Vamos avaliar no nosso diagrama se é válida essa expressão. Então, para que Q1 seja verdadeiro, é necessário que I1 seja verdadeiro e I2 seja falso, o que realmente acontece. Para o caso em que I2 é verdadeiro, Q1 é falso. E para o caso em que as duas são falsas, Q1 é falso também. E por óbvio, a última opção possível para a função AND é o caso em que todas as variáveis são representadas por contatos normalmente fechados.
ou seja, teríamos aí dois contatos normalmente fechados em série no ramal. E a equação para este caso seria Q1 igual a I1 barrado e I2 barrado. Ou seja, é como se eu aplicasse a função inversora às duas variáveis de entrada antes de aplicar a função end. Então eu tenho que, para que Q1 seja verdadeiro, I1 barrado precisa ser verdadeiro e I2 barrado precisa ser verdadeiro. Para que I1 barrado seja verdadeiro, I1 precisa ser falso. E para que I2 barrado seja verdadeiro, I2 precisa ser falso. Verificando no diagrama que nós montamos, o funcionamento do diagrama, nós vamos perceber que para I1 falso e para I2 falso, a saída é verdadeira. Para as outras configurações em que I1 é verdadeiro ou em que I2 é verdadeira, ou em que I1 e I2 são verdadeiras, a saída Q1 será falsa. Ou seja, essa também é uma configuração possível para a função end. A função seguinte, a função end que nós vimos nas aulas anteriores, é a função ou função OR. Vimos que a função OR é representada por dois contatos em paralelo. E como representamos contatos em paralelo? Para representar os contatos em paralelo no diagrama ladder, nós inserimos os contatos em malhas diferentes e unimos as malhas. Ou seja, nós inserimos um contato, configuramos o seu endereçamento, aqui nós vamos configurar como I1, configuramos o seu tipo e em uma malha diferente inserimos outro contato. Vamos configurá-lo aqui sob o endereço de I2, normalmente aberto também. E unimos essas duas malhas em uma malha principal para que possamos acionar a saída desejada. E aqui vamos configurar a saída como Q1. E então unimos essas duas malhas à saída. E assim está configurada a função OU. Para esta função temos a seguinte equação. Q1 será igual a I1 ou I2. Ou seja, Q1 será verdadeiro se I1 for verdadeiro ou I2 for verdadeiro. Analisando o diagrama montado em seu funcionamento, vamos perceber que basta que I1 seja verdadeiro para que Q1 seja verdadeiro ou que I2 seja verdadeiro para que Q1 seja verdadeiro. Ou seja, assim como nós vimos nas aulas anteriores, a função OU terá saída verdadeira se pelo menos uma das entradas é verdadeira. Ou seja, esta configuração do diagrama ladder realmente representa a função OU. Assim como no caso da função end, nós podemos ter para a função OU configurações em que os contatos se apresentam como normalmente fechados. Então, nós podemos ter, por exemplo, o caso em que I1 se apresente como um contato normalmente fechado. Neste caso, a equação para Q1 seria igual a Q1 igual a I1 barrado ou I2. E assim como nós vimos antes, Q1 será verdadeiro se I1 barrado for verdadeiro ou I2 for verdadeiro. E para I1 barrado ser verdadeiro, como nós vimos na função not, I1 precisa ser falso. Analisando o diagrama ladder que nós montamos, nós observamos que, como I1 é falso, Q1 é verdadeiro. Para o caso em que I1 é verdadeiro e I2 é falso, então Q1 é falso. Para o caso em que I2 é verdadeiro e I1 é verdadeiro, Q1 é verdadeiro. Ou seja, Q1 será verdadeiro se I1 for falso, independente do valor de I2, ou I2 for verdadeiro, independente do valor de I1. Sendo assim, esta configuração do diagrama válida para a função OU. E o mesmo é válido para o caso contrário, o caso em que
a variável i2 está representada por um contato normalmente fechado e a variável i1 está representada por um contato normalmente aberto. A análise é exatamente a mesma. Nós teremos como equação para este caso Q1 igual a i1 ou i2 barrado. Ou seja, Q1 será verdadeiro se i1 for verdadeiro ou i2 barrado for verdadeiro. Ou seja, Q1 será verdadeiro se i1 for verdadeiro ou i2 for falso. Avaliando o diagrama montado, nós perceberemos que, realmente, Q1 é verdadeiro se i2 é falso ou se i1 é verdadeiro, certo? E a última configuração possível é o caso em que as duas variáveis estão representadas por contatos normalmente fechados, certo? I1 está representada por um contato normalmente fechado e I2 também está representada por um contato normalmente fechado. E neste caso temos como equação Q1 é igual a I1 barrado ou I2 barrado. E para que Q1 seja verdadeiro, é necessário que I1 barrado seja verdadeiro ou I2 barrado seja verdadeiro. E como vimos na função NOT, para que I1 barrado seja verdadeiro, I1 deve ser falso. E para que I2 barrado seja verdadeiro, I2 deve ser falso. Então, para que Q1 seja verdadeiro, I1 deve ser falso ou I2 deve ser falso. Vamos analisar o diagrama que nós montamos. Analisando o diagrama montado, nós percebemos que para as duas entradas falsas, temos condição mais que suficiente para que a saída seja verdadeira. Quando uma das duas apenas é falsa, também temos condição suficiente para que a saída seja verdadeira, ou seja, se I2 é falso ou I1 é falso, a saída será verdadeira. Para o caso em que as duas são verdadeiras, a saída será falso. O que também nos prova que esta configuração de diagrama ladder é válida para a função OU. A próxima função que vamos analisar é justamente a função NAND. Como nós vimos nas aulas anteriores, a função NAND é representada por dois contatos em série seguidos de uma função inversora. Para implementarmos uma função NAND, nós precisamos então implementar uma função AND, ou seja, dois contatos em série, como vimos anteriormente. Inserimos o primeiro contato, configuramos o seu endereço, configuramos o seu tipo. Inserimos o segundo contato, configuramos o endereço. Aqui vamos configurar como I02, porque nós já temos aqui um contato I01. Configuramos o seu tipo como normalmente aberto. E o resultado desta função AND acionará uma saída que, para este caso, será uma saída auxiliar, porque nós não temos como inverter diretamente o resultado da função AND. Então vamos acionar a saída M1, que é uma variável interna, que é uma bobina auxiliar, e vamos completar o diagrama de acionamento de M1. Então, já sabemos que M1 é igual a I1 e I2. Porém, nós desejamos acionar uma saída real Q, e não uma bobina interna do programa. Então, nós precisamos utilizar a função inversora, como nós vimos anteriormente, porém para o contato M1. Então, nós inserimos nesse segundo ramal um contato normalmente fechado de M1. Configuramos aqui o endereço. Configuramos o endereço deste contato como M1 e configuramos o tipo como normalmente fechado. Ou seja, aplicamos aqui a função inversora à variável M1. E assim acionamos a saída desejada Q1. E então temos que Q1 é igual a M1 barrado. E substituindo M1 em Q1, temos que Q1 é igual a I1 e I2 barrados, certo? Vimos também nas aulas anteriores que a função NAND terá saída verdadeira se pelo menos uma das entradas do diagrama for falsa. Observando
o funcionamento do diagrama, percebemos que, como estão as duas entradas falsas, logicamente a saída será verdadeira. Para apenas I2 falso, a saída permanece verdadeira. Para I1 falso, a saída permanece verdadeira. Para I1 e I2 verdadeiro, a saída comuta para falso. Ou seja, se pelo menos uma das duas ou as duas entradas forem falsas, a saída será verdadeiro. Ou seja, este é realmente um diagrama válido para a função NAND. Porém, como vimos na aula anterior, a utilização desta variável auxiliar M1 é uma desvantagem desta configuração. Porém, é possível a montagem da função NAND sem a utilização desta variável auxiliar, ou seja, desse espaço de memória a mais. E nós fazemos isso decompondo a equação Q1, de acordo com o teorema de Morgan. Então, teremos que Q1 é igual a I1 barrado ou I2 barrado, como vimos na aula anterior. E não por acaso, é a mesma configuração para o caso C da função OR, em que nós temos a operação OR de dois contatos normalmente fechados. Certo? Uma operação OR de dois contatos normalmente fechados. E assim como vimos anteriormente, para que Q seja verdadeiro é necessário que I1 seja falso e I2 seja falso. Então vamos elaborar esse novo diagrama. Vamos inserir um contato no primeiro ramal. Vamos configurar o seu endereço, configurá-lo como normalmente fechado e vamos inserir um novo contato em outra malha desse ramal, configurar o seu endereço como I2, configurá-lo como normalmente fechado. Vamos colocar os dois em paralelo e vamos já acionar diretamente a saída desejada Q1, configurado como Q1, e vamos interligar as entradas às saídas. E assim temos a configuração ou de dois contatos normalmente fechados. Vamos avaliar o funcionamento desse diagrama. Avaliando o funcionamento do diagrama, nós percebemos que quando I1 e I2 são falsas, a saída é verdadeira. Quando I1 é verdadeiro e I2 é falso, a saída é verdadeira. Para o caso em que I2 é verdadeiro e I1 é falso, a saída é verdadeira. E para o caso em que as duas é verdadeira, a saída é falsa. Ou seja, esta configuração também é válida como uma configuração de função NAND no diagrama ladder. Depois da função NAND, nós temos a função NOR, que é a junção da função OR e da função NOT, como vimos nas aulas anteriores. E a função NOR vai ser representada justamente pela junção da representação da função OR e da função NOT. Então, para montar a função OR, nós utilizamos os contatos em paralelo. Então, inserimos um contato, configuramos o seu endereço, configuramos o seu tipo, inserimos um outro contato em uma outra malha, configuramos o seu endereço, configuramos o seu tipo, unimos esses dois contatos em paralelo, inserimos uma bobina auxiliar ou uma variável interna para que possamos utilizar depois o seu contato normalmente fechado como forma de inverter o resultado da função OR e conectamos as entradas à saída do diagrama. A equação para M1 é dada por M1 é igual a I1 ou I2. Porém, nós queremos acionar Q1. Então, inserimos Q1, configurado seu endereço, e para inverter a função OR presente em M1, nós utilizamos um contato normalmente fechado endereçado a M1 e acionamos Q1 através deste contato. E temos que Q1 é igual a M1 barrado. Substituindo M1 em Q1, temos que Q1 é igual a I1 ou I2 barrados.
Como vimos nas aulas anteriores, a função NOR terá saída verdadeira se todas as entradas forem falsas. Então, verificando o diagrama que nós elaboramos, nós vamos ver que quando todas as entradas são falsas, ou seja, I1 é falsa e I2 é falsa, a saída Q1 é verdadeira. Quando uma delas é verdadeira, I1 é verdadeiro, Q1 é falsa, ou I2 é verdadeiro, Q1 também é falsa, e quando as duas são verdadeiras, Q1 também é falsa. Ou seja, esta realmente é uma configuração válida para a função NOR. Assim como no caso da função NAND, existe um inconveniente da utilização de um espaço de memória adicional para a configuração da função NOR. E nós podemos resolver isso da mesma forma, aplicando uma transformação à equação de Q1. Então teremos que Q1 será igual a I1 barrado e I2 barrado, que não por acaso é a mesma configuração do caso C para a função AND, em que nós temos a função AND aplicada a dois contatos normalmente fechados. Ou seja, nós podemos aqui observar que Q1 será verdadeiro se I1 for falso e I2 for falso. Então, alterando o nosso diagrama, nessa nova configuração, inserimos um contato normalmente fechado, endereçado como I1, do tipo normalmente fechado, e outro contato, endereçado como I2, do tipo normalmente fechado, em série com o I1, acionando a saída desejada diretamente Q1. Conectamos a entrada à saída e temos o nosso diagrama. O funcionamento deve ser igual, ou seja, quando todas as entradas são falsas, a saída é verdadeira, e quando pelo menos uma das entradas é verdadeira, a saída é falsa, e quando as duas entradas são verdadeiras, é condição mais que suficiente para que a saída seja falsa. Ou seja, esta também é uma configuração de diagrama ladder válida para a função NOR. A função seguinte, que nós vimos nas aulas passadas, é a função SHOR. A função SHOR é representada por um diagrama que contém n malhas para n variáveis, e em cada malha, apenas uma das variáveis é representada por um contato normalmente aberto e as demais por contatos normalmente fechados. Ou seja, para montar uma função SHOR de duas variáveis, nós precisamos de duas malhas. Na primeira malha, na malha número 1, nós teremos um contato normalmente aberto, endereçado como I1 do tipo normalmente aberto. Teremos um segundo contato, endereçado como I2, porém, como já temos um contato do tipo normalmente aberto, os outros são do tipo normalmente fechado. Aqui no caso apenas um. Na segunda malha, como são duas variáveis, teremos as mesmas variáveis, porém, neste caso, teremos a variável I1, agora endereçada como normalmente fechado, já que na primeira malha ela está endereçada como normalmente aberta, e a variável I2 também endereçada a I2, porém neste caso como normalmente aberto, já que na primeira malha ela está endereçada como normalmente fechada. Colocamos essas duas malhas em paralelo e acionamos a saída desejada. E fechamos o circuito. Muito bem. Montado o diagrama ladder da função SHOR, nós podemos observar que ela é fruto da configuração de duas funções AND, uma função AND na primeira malha de um contato normalmente aberto e um contato normalmente fechado, e uma função AND na segunda malha de um contato normalmente fechado e um contato normalmente aberto, que é justamente a mesma configuração que nós vimos para o caso B da função AND. Contatos normalmente abertos e fechados associados segundo a função AND. E temos também uma função OR que relaciona essas duas malhas, a malha número 1 e a malha número 2, associadas segundo a função OR. Por isso, nós podemos dizer que a equação da função SHOR será Q1 será igual a malha 1 ou a malha 2.
Porém, a malha 1 é igual a I1 e I2 barrado. E a malha 2 é igual a I1 barrado e I2. Substituindo malha 1 e malha 2 em Q1, teremos que Q1 é igual a I1 e I2 barrado ou I1 barrado e I2, que é igual a I1 ou exclusivo I2. Ainda nas aulas anteriores, nós vimos que a saída da função XOR será verdadeira se uma única e exclusiva entrada for verdadeira. Então, analisando o funcionamento do diagrama, nós teremos que, para o caso em que as duas entradas são falsas, a saída deve ser falsa. Para o caso em que as duas entradas são verdadeiras, também a saída deve ser falsa. Porém, para o caso em que apenas I1 é verdadeira, ou seja, única e exclusivamente I1 é verdadeira, a saída deve ser verdadeira. E para o caso em que única e exclusivamente I2 é verdadeira, a saída deve ser verdadeira. Ou seja, realmente essa é uma configuração válida para a função OU exclusiva. E a última função que vimos na aula anterior foi a função XNOR, ou função não OU exclusivo. E a função não exclusiva para duas variáveis é representada por duas malhas, uma das malhas apenas com contatos normalmente abertos e a outra malha com contatos normalmente fechados. Para implementar a função não ou exclusivo, inserimos na primeira malha um contato normalmente aberto da primeira variável, inserimos em série um novo contato da segunda variável, endereçamos ela à segunda variável, também normalmente aberto. Na malha seguinte, inserimos um contato da primeira variável do tipo normalmente fechado. Em seguida, inserimos em série um outro contato da segunda variável, endereçada como segunda variável, de um contato do tipo normalmente fechado também. E fechamos e colocamos as duas malhas em série e fechamos o ramal acionando a saída desejada, que no caso é a saída Q1. Assim como anteriormente, nós percebemos aqui que nós temos duas funções implementadas, duas funções AND, uma de dois contatos normalmente abertos e outra de dois contatos normalmente fechados, e uma função OU relacionando essas duas malhas para o acionamento da saída Q1. Não por acaso, nós podemos perceber que a primeira malha é justamente a mesma configuração da função AND, no caso A, e a segunda malha é a configuração da função AND, no caso C. E a equação da função XNOR será dada por Q1 é igual a malha 1 ou malha 2. Porém, a malha 1 é igual a I1 e I2, como vimos. E a malha 2 é igual a I1 barrado e I2 barrado. Logo, nós temos que Q1 será dado por I1 e I2 ou I1 barrado e I2 barrado, que será igual a I1 ou exclusivo I2 barrado. Como vimos nas aulas anteriores,
A saída da função não ou exclusiva será verdadeiro caso não haja uma única e exclusiva entrada verdadeira. Analisando o nosso diagrama, nós percebemos que para I1 e I2 falso, Q1 é verdadeiro. Para o caso em que I1 e I2 são verdadeiros, Q1 é verdadeiro. Para o caso em que existe uma única e exclusiva entrada verdadeira, ou seja, apenas I1 é verdadeiro, Q1 será falso. Para o caso em que apenas I2 é verdadeiro, Q1 também será falso. Ou seja, esta é uma configuração válida para a função booleana não ou exclusivo.